Bem-vindos ao podcast da Igreja da Família em Orlando. Nós te entregamos sempre um conteúdo inspirador para o seu crescimento espiritual. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da Igreja da Família. Hoje eu tenho a alegria de conversar com uma mulher que é escritora, pastora. Eu não sei nem como apresentar essa mulher, porque ela tem 1 milhão de funções, ela é mãe, ela é esposa, enfim. Mas ela é uma mulher de Deus que ministrou aqui na igreja, tocou o coração das mulheres e eu não podia deixá-la embora de Orlando sem trazê-la aqui no podcast. Margarete Biasi, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço pelo convite, Mari. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, claro. E quando você me convidou, eu falei, vou olhar o podcast dela. Gente, eu achei assim sensacional, fantástico, gostei muito dos temas que são abordados, enfim. Eu penso que é um presente de Deus esse nosso encontro e eu estou muito feliz de estar aqui. Pastora, como começou esse teu chamado com mulheres? Tu que é escritora, me dá aqui os seus livros que eu quero mostrar. Ela tem 2 livros, tem mais, né? São 4, São 4 livros lançados, eu tenho 2 aqui, Vidas que Falam e Quando a Enfermidade Bate a Porta, que são 2 temas bem relevantes e são voltados para as mulheres, o teu ministério é voltado para mulheres. Como começou esse chamado com mulheres? Tudo começou há 30 anos, quando eu me converti. A nossa história começa quando a minha mãe, ela ficou endemoniada. E aí começa a nossa busca em como que a gente vai ajudar a minha mãe, como tirar isso dela. A gente nunca tinha visto um negócio desse, senão através de filmes. Sim. A gente até tinha uma religião, mas a gente não... Quando eu fui buscar ajuda nessa religião, o líder espiritual falou, não, isso não é verdade, interna a sua mãe, que a sua mãe está louca. E ali começa a nossa busca para ajudar a minha mãe. Nós buscamos em várias seitas, em várias religiões, até que um dia um homem, sem a gente chamar, eu falo que foi coisa de Deus mesmo, ele chega na minha mãe, dentro da nossa casa, e diz, sai dela em nome de Jesus. Quando aquilo aconteceu, chamou a nossa atenção e nós falamos, minha mãe imediatamente. Parece uma coisa assim, de filme. É um poder esse nome. A gente sabe que esse nome foi dado pelo próprio Deus e é um nome que está acima de todo nome, todo principado e potestade. E a Bíblia diz que o Pai o exaltou sobremaneira e é verdade. Eu não tenho dúvida disso. Porque quando ele falou, sai dela em nome de Jesus, a gente já tinha passado por tantas religiões, a gente já tinha feito tantos trabalhos, já tinha gasto tanto dinheiro. Naquele momento nós falamos, onde a gente paga? Tudo tem alguma coisa. Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar. Não precisa pagar. Depois eu descobri que alguém pagou no nosso lugar. É verdade. Amém. Foi um preço tão alto. Mas a Bíblia diz que ele nos amou tanto, de tal maneira, que eu creio que ele faria tudo outra vez. E ali começa a nossa busca por conhecer de fato esse Jesus, porque até então a gente achava que conhecia. E aquele versículo de Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, aconteceu na nossa vida. Quando a gente viu o mover acontecer dentro da nossa casa, foi quando tudo começou a nossa história com Jesus e aquilo se tornou uma meta de vida para mim, de conhecer esse Jesus profundamente. Eu quero saber quem é esse Jesus agora, que até eu achava que eu conhecia. E quantos anos tu tinha quando isso aconteceu? Olha, quando começou, eu tinha quase 16 anos. Era adolescente, jovenzinha ainda. Exatamente. Eu me lembro que eu fui correndo na igreja que eu tinha me batizado desde criança, e eu falei, vai lá, falei para o líder espiritual, vai lá me ajudar. Ele falou, não, eu não sei fazer isso, interna sua mãe, não é isso que está acontecendo, tua mãe está louca, bateu na minha cabeça e me dispensou. E eu comecei a ajudar o meu pai, vamos em tal lugar, vamos em tal situação. Eu lembro que nós fomos num lugar, tinha tanta vela, tanta imagem, tanta coisa, que quando eu saí de lá, falei, pai, você tem certeza que aqui é o lugar certo? Ele falou, por quê? Falei, parece que eu estou saindo com mais medo do que eu entrei. Mas a gente não sabia o que fazer. Era o desespero de encontrar uma solução. Exatamente. E quando você está desesperado, o que falarem para você, você vai fazer. E eu lembro, Mari, que a gente, desde a da terceira série, eu tinha
7, 8, 9 anos, eu me lembro do meu pai juntando dinheiro. Ele falava, olha, quando vocês crescerem mais, a gente vai lá para São José do Rio Preto, que foi onde eu nasci, nós vamos construir uma grande casa. Então eu cresci vendo meu pai economizar, guardar dinheiro, para que quando a gente chegasse nessa fase, que a gente mudasse lá para o interior, que a gente construísse essa grande casa. Mas não foi assim que aconteceu. Eu me lembro que na época, há 30 anos, cada trabalho que era feito com a minha mãe era R$700. Era muito dinheiro. Sim, há 30 anos atrás era muito dinheiro. E aquilo foi acabando. Quando a gente viu o dinheiro, quase não deu para construir o muro da casa. Construiu uma casa, a nossa porta da casa era uma madeira pregada, não tinha dinheiro para nada. Aquilo, quando a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir, é verdade. É verdade. E aí tua mãe foi liberta, vocês conheceram Jesus. Sim. E aí começou o teu amor por Cristo e a tua busca por Ele. E interessante que a minha vida foi sendo inclinada para as mulheres. Quando eu percebi, eu já estava falando para as mulheres. Eu me lembro, quando eu cheguei na igreja, eu sempre fui muito tímida, muito tímida. Para eu estar falando aqui com você hoje e falar diante de uma igreja, foi um tratamento de Deus. Não é que Deus ele nos trata como marionetes, mas Ele sabe da inclinação que a gente tem e quem a gente vai se tornar se a gente obedecê-lo. Eu lembro que quando eu comecei, depois de 3 meses de conversão, eu dei aula para criança e eu tinha vergonha das crianças, então eu dava aula com fantoche. E aquilo foi passando, cada vez que eu perdia a vergonha, o medo, a insegurança, eu era transferida para outra sala de aula. Até que eu cheguei nas mulheres. Eu me lembro que da primeira vez que eu falei com as mulheres na igreja, eu me lembro que eu orei, Deus, por favor, não deixa vir mais que 8. Porque você tinha vergonha. Eu tinha muito medo, muita vergonha. Eu lembro que a líder... E por que 8? Eu não sei. Era um número assim, era um número que eu suporto. Eu acho que eu suporto 8 mulheres assistindo. Assim. E agora tu pregou aqui na igreja para centenas delas, eu já né? preguei para mais de 700, enfim. Eu me lembro que foram 8 mulheres. Foram 8 mulheres? Foram 8 mulheres. E a líder das mulheres naquele tempo, ela falou assim, ela foi brigar com as irmãs, por que vocês não vieram? A esposa do nosso pastor, ela está se levantando para nos ajudar, nos abençoar. E eu falei assim, não briga com elas, por favor. E essa foi a resposta de oração. Deus me ouviu e Ele sabe que eu não era capaz naquele tempo, naquele dia, naquele momento de falar com mais. E aquilo foi aumentando. E de tudo que eu passei, de assistir a minha mãe, de ver a libertação da minha mãe, de ver o quanto o papel da mulher dentro de uma casa de fato edifica. Porque quando nós mais precisávamos de uma mãe, nós não tínhamos, porque ela estava lá com aquela situação e ela ficou tanto endemoniada que ela ficava com a mão virada e os médicos falavam assim, vai ter que cortar essas mãos. Uau! E não aconteceu, porque quando a libertação chega, nós não temos um Deus pela metade. Ele é fiel para completar o que Ele começou. E minha mãe hoje é uma mulher de oração. Eu falo que a gente se tornou mulheres de oração, não porque nós quisemos, né? Mas a situação e a circunstância nos levou a isso. E nós descobrimos no poder da oração o que pode acontecer através da oração. Uau! Desde... preciso achar um carro para estacionar. Deus, me ajuda a achar um estacionamento, por favor. De repente alguém sai, a gente entra. Colocar Deus na rotina diária, né? Que às vezes as pessoas pensam, eu vou orar por uma coisa muito grande. Mas não, é colocar Deus nos detalhes do dia a dia. Exatamente. E aí, pastora, me fala desses livros aqui. Vamos começar com esse aqui, Vidas que Falam. Então, depois que eu comecei a trabalhar com mulheres, eu comecei a ver histórias fantásticas de mulheres. Tem uma mulher aí, uma grande amiga minha, a Melry, que o pai abandonou a família toda na rodoviária, porque antigamente eles mudavam com o trem, né? Na ferroviária, na verdade. E eles levavam toda a mudança em sacos de roupa, enfim. Levava o que conseguia levar no trem. E ele falou, eu vou buscar cigarro, e ele nunca mais voltou. Uau! Meu Deus! E o sonho dessa mulher era ter uma família, era ter uma casa. Por quê? Porque ela sempre morou, logo a mãe dela adoeceu, teve tuberculose. E ela conta para nós, contava sempre nos testemunhos essa situação. E ela
ela poderia se tornar uma pessoa amarga, Claro. mas ela se tornou uma pessoa dócil, porque ela escolheu. Ela buscou em Deus, não porque ela tinha força em si só, mas ela escolheu orar, e aquilo que tinha de força nela, porque a nossa força é Cristo. E ela falou, não, eu quero ter uma família. Ela falou que ela sempre morou em casas, porque logo a mãe dela adoeceu com tuberculose, e quem cuidou dela e dos irmãos foram os familiares, os tios. Então ela sempre pegou um pedacinho do guarda-roupa de alguém, um pedacinho da gaveta de alguém, e sempre, nunca foi dela totalmente. Ela falou, não, um dia eu vou ter a minha família, a minha casa, e se você chegar na casa dela agora, ela vai fazer aquela mesa bonita para te receber, mostrar para você, olha a minha casa, olha como eu sou feliz. Gente, que coisa linda. Eu tô aqui te ouvindo e processando toda a dor que essa mulher deve ter passado, a restauração do Espírito Santo e a vontade de novo de sonhar, porque quando a gente passa por dores muito profundas, muitas mulheres ficam estagnadas na dor, né? No Ou às vitimismo. vezes ficam amargas, porque cada um processa o sofrimento de uma maneira. Não é todo mundo que ou fica resiliente, ou ela, não, eu vou dar a volta por cima. Às vezes ela fica parada ali. A vida dela para ali. E aí, Vidas que Falam conta a história de várias mulheres assim. E esse aqui, quando a enfermidade bate a sua porta. Este livro foi algo assim interessante que aconteceu. Por quê? Porque foi um período na nossa igreja que muitas pessoas ficaram doentes. E nós estávamos orando, e quando nós vencíamos uma batalha, nós conhecíamos outra pessoa enferma na igreja, mas não era qualquer coisa, era um câncer, era uma leucemia, era uma coisa assim difícil. Mulheres que não conseguiam engravidar. Teve até um caso da Luísa, ela é filha da Thalita, que ela estava grávida, super feliz. De repente, sabe aquela herpes? É o nome de um vírus, é um vírus tão assim, insignificante se a gente olhar, mas ela pegou quando ela estava no início da gestação, dias, e foi parar na corrente sanguínea e foi parar no bebê. Poderia ter nascido surda, cega, problemas neurológicos, não andaria, não falaria, poderia nascer com deformidade. Então, o médico até sugeriu, você pode abortar. E ela escolheu não abortar, porque essa é uma decisão da família. E nós acompanhamos toda essa trajetória. É interessante. E tinha dia que, quando eu fui visitá-la no hospital, ela estava chorando muito, porque você tinha só a certeza de que o vírus estava na criança quando ela nascesse. Não tinha como saber. Não, então foi aquela angústia aos 9 meses. Meu Deus. E a igreja orando, não, vai dar certo, e a gente profetizando. De repente, quando nasceu, todo mundo naquela expectativa, ela realmente está com o vírus. Vamos ver qual foi o prejuízo que chegou até a criança. Aí foi um oftalmo olhar a visão dela. Não, ela não é cega. Aí a igreja comemorava. Depois foi um pediatra olhar os movimentos neurosensoriais. Não, ela não tem esse tipo de problema. Depois foi... E cada dia era uma batalha que ela ia vencendo. Quando eu fui visitá-la, ela estava no isolamento, porque ela tinha o vírus. Para a gente visitá-la, a gente também precisava se proteger, se preservar. E cheia de fios e precisava ficar ali. Então era uma coisa assim, era só Deus mesmo. Mas Deus agiu nessa situação. Gente, eu acho fantástico que quando Deus age, quando a gente vê Deus agindo, na Bíblia, eu costumo dizer mãe de herói. Houveram várias mães que eram estéreis e que precisaram e que esperaram uma intervenção divina. E a gente olha, quem se tornou o filho de Ana, gente? Não foi um filho normal. Não. Samuel foi um profeta, um sacerdote, um juiz. E aí, quando eu olho para a Luísa, a filha da Thalita, que falava, ela não vai andar, ela não anda mesmo, ela só corre. Para lá e para cá. Deus quer mostrar que falaram isso, mas a última palavra é minha. Aleluia. Então, é tudo o oposto. Ela não vai... talvez ela não fale muito bem ou não desenvolva a fala, ela não para de falar. Sério. Que loucura. Ela é assim, Deus faz. é o oposto. E eu falei, olha, você se prepare, porque todas as crianças que têm uma intervenção divina, ela é acima da média. Quando a gente olha outros filhos também na Bíblia, que a gente observa, Maria Isabel, que a gente vê João Batista, a gente vai vendo todas essas mulheres, essas mães, Raquel, que teve José e Benjamim. Quem foram esses filhos? Houve uma intervenção. Então, eles são acima da média. Aleluia. E aí tu conta essas histórias aqui nesse livro. E eu conto várias histórias para quem está passando por esses Exatamente. momentos.
Pastora, e qual que foi, assim, uma experiência que tu viveu, que tu diz assim, cara, é por causa disso que, além da tua mãe, é claro, né? É por causa disso que eu quero continuar ministrando as mulheres. Sabe aquela história que tu pensa assim, é por causa dessa mulher, é por causa dessa história de superação que eu tô de pé ainda ministrando as mulheres? Teve uma história minha, a minha história, no ano de 98. Eu engravidei, depois eu perdi o bebê, por isso que a minha filha Vitória se chama Vitória. E ela orou 6 anos pelo casamento da Ludmila. Ah, é? Ela se tornou uma mocinha de oração. Tanto que ela prefaciou o meu livro Vidas que Falam. Ah, é? Tua filha? A minha filha. Gente, que coisa linda! E ela fala que foi muito bom crescer numa família que ora e vive os resultados de uma oração. Aqui, ó. E conhece. Prefácio, Vitória Biasi, sua filha. Que lindo, adorei. E aí eu lembro que eu estava muito triste, porque no ano de 98 eu tinha perdido o bebê, já estava de 4 meses, tive um aborto espontâneo, tive uma hemorragia. E eu falei para Deus, o médico falou que talvez eu não engravidasse. E eu disse para Deus, Deus, se o Senhor me der uma filha, ela vai se chamar Vitória. E Ele me deu. Aleluia. E eu disse que por onde eu passasse, eu ia falar da história dela. E ela falando da tua, quando escreve o prefácio do teu livro. Sim. E eu me lembro que eu engravidei naquela mensagem do ano de 1998, dia 31 de dezembro. Eu lembro que a mensagem daquele pastor, ele disse assim, se você não teve um ano como você gostaria de ter tido, diga para Deus o ano que você quer ter no ano de 99. E eu disse para Deus que eu queria ter um ano da vitória. Uau! E eu engravidei. E minha filha, para quem conhece, ela prega. Ela é apaixonada por Jesus. Aleluia. E a Rafaela também. A Rafaela também é muito especial. Ela prega para jovens, ela cuida da mídia da igreja. E aí eu me lembro que eu falei, Deus, eu não quero que as minhas filhas sintam menos paixão do que eu sinto pelo Senhor. Mas eu não quero que elas tenham que passar pelo que eu passei, por aquela situação muito triste. E é uma situação, não só o emocional fica abalado, mas o financeiro, onde o inimigo chega, gente, ele destrói, tudo que ele puder destruir, ele destrói. Teve um momento da gente só não ter, a gente só não ficou sem comer porque meu pai subiu num pé de mamão, pegou um mamão verde, minha mãe cozinhou e a gente comeu como salada. Eu me lembro do meu primeiro livro, meu irmão foi brincar e no meio do mato ele achou uma abóbora e ele, pai, ele veio correndo, trouxe a comida para hoje, que era uma abóbora. Então assim, nós passamos por situações difíceis mesmo e eu sei o que eu passei e eu não quero que os outros passem. Então eu falo, gente, busca Deus, porque olha, se Ele mudou a minha história, Ele vai mudar a sua. Uau, eu estou emocionada, porque o mais legal de tudo isso é que agora, tu disse assim, eu quero que minha filha ame a Jesus. E aí, ela escreve o prefácio do teu livro como testemunho do teu ano de 99, aquele ano que Deus transformou a tua história. Que lindo. Então, as tuas filhas são o teu grande combustível. Eu falo, outro dia, uma pessoa disse para mim assim, Mari, como que eu sei, Margas, se eu dei uma boa educação para os meus filhos? Eu falei, quem eles se tornaram? Claro que existe alguns pontos que podem destruir o que a gente ensinou. Por exemplo, a Bíblia diz que as más associações corrompem os bons costumes. A gente sabe das amizades, a gente sabe de um namorado, a gente sabe, enfim. Mas quando a Bíblia diz para nós inculcarmos e ensina a criança no caminho. O caminho é a cruz e nessa cruz eu ensino a criança ali com ela, ó, se está certo, se está errado. Se acontecer de ser um pródigo, o pródigo volta. 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 Mas se nós fizermos a nossa parte, eu tenho certeza que Deus vai fazer a parte dele. Claro que muitas coisas acontecem, tem coisa que... Ninguém tem uma família, Mari, para dar errado. Exato. Eu vou ter um filho que ele vai se envolver com drogas. Jamais. Jamais. Mas a gente sabe que o inimigo não está brincando de ser quem ele é. Que ele pode nos desestabilizar. Eu conheço muitas pessoas que são bênção e que o inimigo entra e vai exatamente no filho. Porque a gente sabe que um filho... O quanto isso desestabiliza. Meu Deus, a gente fica...
quando acontece alguma coisa boa com o filho, a gente fica toda orgulhosa. Mas quando acontece uma coisa ruim com o filho da gente, parece que aquilo, uma nuvem preta sobe na cabeça e nada mais tem. Olha que interessante que você falou, eu me lembrei. Isso acontece com Deus, né? Você quer deixar Deus feliz? Pede no nome do filho dele. Olha lá, no nome do meu filho, vou fazer. Porque quando a gente exalta o filho, o pai se alegra. Exatamente. Você quer me ganhar, você trata bem meus filhos. Você quer ganhar Deus, pede no nome de Jesus. É verdade. Então a gente se parece até com isso. Tem aquele ditado que diz que quem adoça a boca dos meus filhos, a minha boca adoça, alguma coisa assim. Isso, que tu faz para eles, tu faz para nós. Pastora, e me diz uma coisa. Se tu tivesse que dar um conselho hoje para as mulheres cristãs, de todas as coisas que tu viu ao longo do teu ministério, qual seria o conselho geral que tu daria para as mulheres hoje que te seguem? Eu falaria, não coloque a sua força na mão de pessoas. Não eu quero dizer algo com muito temor e tremor a Deus, porque não coloque o seu valor na mão do marido. Não coloque o seu valor na mão de pessoas, de igreja, mas quando eu coloco em Deus, Ele me coloca no meu lugar. Então eu sei quem eu sou em Deus. Por exemplo, quando Jesus ele disse para os discípulos, quem dizem que eu sou? Ele não estava preocupado com o que as pessoas pensam. Mas é muito importante a gente saber o que pensam da gente, claro, porque a gente mede como está sendo a nossa vida, vamos pensar assim. Mas ele fez essa pergunta para os discípulos, quem dizem que eu sou? Uns dizem que você é João Batista, Elias, enfim, uns dos profetas. Aí ele disse para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então nós precisamos estar muito firmadas em quem Cristo é, porque quando Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele disse, você é Pedro. Quando eu sei quem ele é, ele me mostra quem eu sou. Exatamente. Então, o conselho que eu dou, conheça Cristo mais do que você puder. Viva com Ele. Mas esse conhecer independe de mestre, independe de líder, independe de igreja. É uma utopia isso aí. Eu vou para outra igreja porque eu vou conhecer. Não, é você que paga o preço. Inclusive, tu começou a ministração ontem falando sobre isso. Sobre essa coisa de, vou mudar de igreja, não sei o quê, vou mudar de igreja. E aqui, pastora, eu falo aqui em Orlando, isso é uma realidade muito triste das igrejas, porque muitos cristãos aqui em Orlando, eles não querem ficar numa igreja. Essa igreja hoje tem um evento tal, eu vou ir nessa igreja. Essa igreja agora, o fulano famoso está aqui, eu vou ir nessa igreja. E aí tu vai perguntar assim, por que as igrejas de Orlando não são lotadas? Porque as pessoas, elas vão indo onde tem o entretenimento gospel mais interessante. E eu percebo muito isso. Aqui na Igreja da Família, as pessoas que tu vê na igreja aqui são membros fiéis, estão aqui há muitos anos. Mas existe uma rotatividade muito grande aqui. Eu falo aqui em Orlando porque é onde eu moro, né? Mas eu vejo como existe muito entretenimento hoje dentro da igreja, cada qual quer ir no que sacia o seu ego melhor, né? Ninguém quer servir, não ninguém, mas a maioria das pessoas não querem servir, não querem se dedicar. Eu lembro quando eu me converti, eu vivia na igreja. Eu fazia tudo. Eu pregava, eu fazia cafezinho, limpava o banheiro, cuidava das crianças, eu fazia decoração. Hoje em dia as pessoas não querem mais, elas querem chegar, sentar, receber e ir embora. Então, e tu começou a ministração ontem falando justamente esse alerta para as pessoas. E isso não é saudável espiritualmente falando, porque acaba virando um evento, a sua vida espiritual não pode ser baseada em eventos. Não pode. Você pode até ir, claro. Quem não gosta de ver um cantor que canta muito bem, eu já fui. Mas isso não pode ser a base da sua vida com Deus. A sua base da sua vida com Deus. Você deve ter raiz. Os seus filhos precisam ver o Deus que você serve dentro da sua casa e o preço que você paga dentro de uma igreja. Porque existe uma frase que eu gosto muito, eu não sei o autor, é desconhecido. O que eu faço fala tão alto que o que eu falo as pessoas não conseguem ouvir. Uau! Então eu preciso ter um comportamento que os meus filhos vejam que eu tenho raiz. Não é qualquer ventinho que me tira da igreja. Porque ventos vão ter sempre. Sempre. E lá em Salmo 74, 8 diz assim: conte para as futuras gerações, fale para as próximas gerações os feitos do Senhor, os seus mandamentos.
para que eles vivam isso e amem ao Senhor. E não sejam como seus ancestrais, muitas vezes, que eram obstinados, que não queriam andar com o Senhor. Então, os nossos filhos, eles precisam ver o preço para eu ficar em uma igreja. Eles precisam ver a sua fidelidade em todas as áreas. E a igreja é o lugar. A igreja é o lugar de comunhão, é o lugar onde a gente é confrontado, onde a gente é consolado, onde a gente tem que ter resiliência, onde a gente aprende a andar em comunidade, o que não é fácil. Não. Né? Porque é muito mais fácil você passou por um problema aqui, você vai para outra igreja e... Não, agora quando você permanece ali, isso é o que diferencia. Né? Sim. Mas, pastora, a gente podia ficar aqui muito tempo conversando, tem muita coisa ainda para falar. Eu sempre digo que não pode mais passar por Orlando sem vir no podcast, tá? Desceu no aeroporto de Orlando, me liga. Mari, vamos conversar mais um pouquinho, porque meia hora passa muito rápido, muito rápido. Onde que as pessoas podem comprar os seus livros? Os meus livros você pode encontrar no meu Instagram. Lá a gente envia para qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil, claro. A gente está abrindo a nossa própria editora. Que legal. Foi uma resposta assim, de oração que nós tivemos. E nós vamos começar a fazer e-books. E até eu estou finalizando um livro infantil. Ai, que legal. Eu não tinha falado para ninguém ainda, nem a Ludmila sabia. Olha, estamos aqui em primeira mão. E é uma das histórias que conta que eu orava quando eu acabei de me converter, que eu tinha muito medo. Então, essa história do medo eu conto para as crianças. E nós criamos um personagem, ficou um livro bem didático assim, e no final você tem a oportunidade de colocar quais são os seus medos, colocar a sua foto ali, e assim como Deus tirou o meu medo, que Ele tire o medo das crianças também, e falar que o medo é algo normal, ele faz parte da nossa vida. E quando que vai lançar esse livro? Tem previsão ainda? Esse em ano outubro. Ainda? Ah, em outubro. Então tá. Então em outubro tu volta aqui. Volto. Para falar com as crianças e para falar no podcast Sim. sobre esse livro aí. Gente, amei. Que bênção, que honra para mim poder me sentar aqui e receber de pessoas como tu, Margarete. Foi uma alegria te conhecer pessoalmente. Se você aí se identificou com alguma história, faça esse podcast chegar a mais pessoas. Compartilhe no seu Instagram, mande para suas amigas lá no WhatsApp. Entre lá no Instagram da pastora Margarete, compre os seus livros, abençoe o ministério dela. Pastora, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço aqui. pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e também gostei muito de te conhecer. Um beijo no coração de vocês e nos vemos na semana que vem.